Uma boa tarde aos senhores vereadores e vereadoras desta casa, demais presentes e aos internautas que estão em sintonia com esta casa de leis. Os índios que habitavam o Brasil antes da chegada dos portugueses faziam importantes rituais durante o mês de junho. Apesar de essa época marcar o início do inverno, por aqui eles tinham várias celebrações ligadas à agricultura, com cantos, danças e muita comida. Com a chegada dos jesuítas portugueses, os costumes indígenas e o caráter religioso dos festejos juninos se fundiram. É por isso que as festas tanto celebram santos católicos como oferecem uma variedade de pratos feitos com alimentos típicos dos nativos. Já a valorização da vida caipira nessas comemorações reflete a organização da sociedade brasileira até meados do século XX, quando 70% da população vivia no campo. Hoje as grandes festas juninas se concentram no Nordeste, com destaque para as cidades de Caruaru, em Pernambuco, e Campina Grande, na Paraíba. Comemoramos também os aniversários dos vereadores e vereadoras e servidores do primeiro período legislativo, os compadres e as comadres Luana Marques, Alexandra, Glaucia Osterno, Socorro Osterno, Nara Patrícia, João Batista, Alencar, Edmilson, Rita, Regina e Robério. Também está nessa casa entronizada a imagem do coração de Jesus, que este mês nós prestamos reverência. Desejamos aos senhores vereadores e vereadoras um bom trabalho em suas atividades parlamentares. Invoquemos ao Espírito Santo que lhes conceda os dons da sabedoria e do entendimento para que possam fazer o certo, o justo e o melhor pelos munícipes. Rezemos a oração universal que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A palavra de Deus é o caminho, a verdade e a vida que nos conduzem à salvação. Ouçamos com atenção a leitura do livro da Carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, verso de 3 a 26, que será proferida pela servidora Alexandra. A carne e o espírito. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Mas não useis a liberdade para dar ocasião à carne, antes pelo amor servi-vos uns aos outros. Pois toda a lei se cumpre numa só palavra, a saber, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede não vos consumais uns aos outros. Digo, porém, ainda pelo Espírito, e não haveis de cumprir a cobiça da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne. E estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as distensões, os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias
e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra as tais coisas não há lei. E o que são de Cristo Jesus crucificarão a carne com suas paixões e concupiscência. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não nos tornemos vangloriosos, provocando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Palavra do Senhor. Passamos uma reflexão em casa sobre essa leitura. Anuncio a todos os presentes que neste momento o excelentíssimo senhor presidente fará a abertura dos trabalhos. Boa tarde a todos. Nos termos do artigo 80 do Regimento Interno, solicito da senhora primeira secretária a realização da chamada dos senhores vereadores e senhoras vereadoras para a verificação de suas presenças. Francisco José Cordeiro, João Batista Viana, Socorro Osterno Neves, Francisco Roberto Vasconcelos, Antônio Ademar Alencar Neto, Antônia Glaucia Osterno Rios, Antônio Erivaldo Fonteles, Edilson dos Santos Vasconcelos, Edmilson Leocádio Sampaio, José Silvano Teófilo Rocha, Maria Luana Marques. Como podemos perceber, está unânime a presença de todos os pares desta casa, nesta sessão que encerra esse semestre, e inclusive com a ótima participação, que nós queremos agradecer em nome de toda a Casa Legislativa a presença de cada um, aos que rotineiramente participam das sessões e aos que estão vindo hoje prestigiar o nosso trabalho legislativo e encerramento dos trabalhos desta casa. Mas eu gostaria de abraçar, em particular, os companheiros e amigos das antigas de cultura que vieram aqui prestigiar a Câmara Municipal de Marco. Meu amigo de Assis, conhecido como Lopes, da Acordeon, meu amigo Justino e sua equipe, Cabine Santana, para fazer aqui o som clássico de Pé de Serra, que a gente fez no ano passado e está aqui agora com a presença de grandes nomes aqui na Câmara Municipal de Marco. A todos vocês, nosso boa tarde, sejam bem-vindos, sintam-se à vontade. Boa tarde também aos nossos internautas, e as últimas duas sessões ficamos devendo o repasse desses trabalhos online. A todos, tanto online como presentes, e com a proteção de Deus, eu declaro aberta a presente sessão. Convido a senhora pela secretária a proceder com a leitura da sessão anterior. Ato da 20ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da Câmara Municipal de Marco. Aos 20 dias do mês de junho do ano de 2016, às 17 horas, no plenário geral do Bastos Osterno, na Rua Rio Sem Número, realizou-se a 20ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente Francisco José Cordeiro, e secretariada pela senhora primeira secretária Socorro Osterno Neves. Chegada a hora regimental, o excelentíssimo senhor presidente autorizou a senhora primeira secretária a fazer a chamada dos senhores vereadores. Estiveram presentes os seguintes vereadores: Francisco José Cordeiro, presidente, João Batista Viana, vice-presidente, Socorro Osterno Neves, primeira secretária, Francisco Roberto Vasconcelos, segundo secretário, Antônio Ademar Alencar Neto, Antônio Erivaldo Fonteles, Antônio Glaucia Osterno Rios, Edilson dos Santos Vasconcelos, Edmilson Leocádio Sampaio, José Silvano Teófilo Rocha e Maria Luana Marques.
Constatado o quórum regimental, o excelentíssimo senhor presidente abriu a sessão invocando a proteção e as bênçãos de Deus sobre os trabalhos desta Casa Legislativa. Em seguida, solicitou da senhora primeira secretária que proferisse a leitura da ata da sessão anterior, que após lida, feita a verificação de quórum e constatada a presença da maioria absoluta dos membros da Câmara, foi submetida pelo excelentíssimo senhor presidente à discussão e votação do plenário, sendo aprovada e assinada pelo excelentíssimo senhor presidente e pela senhora primeira secretária. Sequenciando, o excelentíssimo senhor presidente, verificando o quórum regimental para dar prosseguimento aos trabalhos, iniciou o pequeno expediente, ordenando à senhora primeira secretária a dar conhecimento ao plenário de todas as matérias e correspondências que deram entrada na casa. Na oportunidade, a senhora primeira secretária leu o ofício 088/2016, de 17 de junho de 2016, oriundo do Conselho Tutelar, informando a esta casa que havia sido realizada fiscalização na Feira Livre da cidade, no sentido de advertir e orientar os vendedores sobre lei que proíbe a comercialização aberta de DVDs pornográficos ao público infanto-juvenil, em atendimento ao pronunciamento do senhor vereador João Batista Viana, em sessão ordinária do dia 13 de junho de 2016. Prosseguindo, a senhora primeira secretária lê as seguintes proposições: mensagem número 010/2016, projeto de lei número 010/2016, dia 13 de junho de 2016, de autoria do Poder Executivo, que atribui a denominação de PSF José Ribamar Rocha ao PSF do bairro de Coqueirinho e da outras providências protocolizadas sob o número 797/16 em 14 de 6 de 2016. Mensagem número 011/2016, projeto de lei número 011/2016, de 13 de junho de 2016, oriundo do Poder Executivo, que atribui a denominação de PSF João Ariston Dias ao PSF da localidade de São Geraldo e da outras providências, protocolizado sob o número 798/16 em 14 de junho de 2016, e mensagem número 012/2016, projeto de lei número 012/2016, de 13 de junho de 2016, de autoria do Poder Executivo, que atribui denominação de Cozinha Comunitária Manuel Orlandes Rios, a cozinha comunitária do município e da outras providências, protocolizado sob o número 799/16, em 14 de junho de 2016. Requerimento número 021/2016, de 14 de junho de 2016, de autoria do senhor vereador Francisco Alberto Vasconcelos e apoio dos senhores vereadores João Batista Viana, Socorro Externo Neves e Antônio Ademar Alencar Neto, que, com base no parágrafo 4º do artigo 39 da Lei Orgânica do Município, concomitante com o parágrafo 2º do artigo 30 do Regimento Interno, solicitava a realização de sessão ordinária itinerante às 17 horas do dia 8 de agosto nas dependências da Escola de Ensino Fundamental Senador Vigílio Távora, no distrito de Panacuí, neste município. Devendo ao excelentíssimo senhor presidente, nos termos do parágrafo 5º do artigo 39 da Lei Orgânica Municipal, baixar ato de convocação protocolizado sob o número 800/16, em 14 de junho de 2016, e requerimento número 022/2016, de 14 de junho de 2016, de autoria da senhora vereadora Antônia Galacia Osterno Rios, solicitando do excelentíssimo senhor presidente do Poder Legislativo, após ouvido plenário, encaminhamento de ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, José Grijalmo Rocha Silva, solicitando a aquisição de um automóvel para atender às necessidades do Centro de Atenção Psicossocial CAPS do município de Marco, protocolizado sob o número 801/16, em 14 de junho de 2016. Prosseguindo, o excelentíssimo senhor presidente encaminhou os projetos de lei número 010, 011 e 012/2016 para análise da Comissão de Legislação, Justiça e Redação para emissão de pareceres em caráter de urgência e considerando ainda o pedido de urgência urgentíssimo do Poder Executivo pela deliberação das matérias, convocou os senhores parlamentares para se reunir extraordinariamente às 17 horas do dia 22 de junho de 2016 para discussão e deliberação das mesmas. Oportunamente encaminhou os referidos requerimentos à ordem do dia da presente sessão. Sequenciando, o excelentíssimo senhor presidente iniciou o grande expediente, convocando os senhores vereadores inscritos por ordem de chegada para uso da palavra na tribuna, conforme determina o artigo 86 do Regimento Interno. Senhora vereadora Socorro Externo Neves. A fim de parabenizar o excelentíssimo senhor presidente Francisco José Cordeiro, elogiou a Casa pela realização da sessão solene de outorga de títulos de cidadão honorários a pessoas que tivessem prestado serviços à comunidade de Marco, onde enfatizou a dedicação do corpo de servidores na organização do evento.
Senhora vereadora Antônio Glaucio Osterno Rios, parabenizando a casa na pessoa de seu presidente pela organização da solenidade de entrega de títulos de cidadão honorários do município em 18 de junho, onde caracterizou as escolhas como merecidas, destacou a presença do senhor deputado estadual Manuel Duca da Silveira Neto e dos senhores Ana Maria Ribeiro Costa Vasconcelos e vereador Antônio Ademar Alencar Neto, a quem tinha concedido por meio de projetos de decreto legislativo a obtenção dos títulos. Em seguida, informou que no dia 16 havia participado de encontro de municípios pertencentes ao território litoral extremo-oeste, apresentando o município de Marco, no município de Granja, bem como que no dia 17, junto aos vereadores Antônio Ademar Alencar Neto, Socorro Osterno Neves, José Silvano Teófilo Rocha e Edilson dos Santos Vasconcelos, havia se feito presente em audiência pública realizada no município de Camusim, em encontro decorrente de um projeto de divisas territoriais iniciado no ano de 2009, chamado Atlas, onde havia a parceria do IBGE, IPES e a Assembleia Legislativa com a finalidade de fazer-se um estudo geográfico referenciado dos territórios cearenses, o qual, posteriormente, com regularização do disposto no artigo 18, parágrafo 4º da Constituição Federal, poderia desencadear plebiscitos nas comunidades atingidas a fim de haver escolha entre os moradores dos locais a que pretendessem pertencer oficialmente. Senhor vereador Antônio Ademar Alencar Neto, primeiramente parabenizou a casa na pessoa da senhora vereadora Antônio Glaucio Osterno Rios pelo título de cidadão honorário que a Câmara Municipal havia lhe concedido durante a solenidade realizada no dia 18, acrescentando que sua responsabilidade somente aumentava com tal homenagem. Sequenciando, relatando ter percebido que havia havendo alguns atritos entre os parlamentares por conta da proximidade do período eleitoral, disse a esperar que tal situação cessasse, já que o Poder Legislativo de Marco mantinha uma postura exemplar perante os demais órgãos e entidades públicas da região. Em seguida, agradeceu ao Conselho Tutelar de Marco por ter acatado o pedido do senhor vereador João Batista Viana, feito por meio de requerimento enviado ao Poder Executivo para que não ocorresse de forma exposta comercialização de conteúdos pornográficos na feira, realizada às terças-feiras no centro da cidade, uma vez que aquele corpo de conselheiros havia tomado providências quanto ao assunto. Na ocasião, em a parte, o senhor vereador João Batista Viana também mencionou estar feliz pela realização da sessão solene no sábado, em que o senhor José Lourenço da Silva Neto, por conta da aprovação de projeto de decreto de sua autoria, também havia sido homenageado. No momento em que, falando sobre o período eleitoral que se aproximava, relatou que, tendo em vista alguns atritos que teria observado entre os parlamentares da casa, preferiria ser tratado como vereador do povo ao invés de vereador do prefeito. Retomando a palavra, o nobre vereador Antônio Ademar Alencar Neto agradeceu ao vereador João Batista pela parte, finalizando assim seu discurso. Excelentíssimo senhor presidente Francisco José Cordeiro. Iniciando suas palavras, começou a realização da sessão solene de entrega de títulos de cidadão honorários a personalidades que, oriundas de outros municípios ou estados, vinham contribuindo com seus trabalhos para o desenvolvimento de Marco, onde registrou a presença do senhor ex-deputado estadual e empresário Francisco Rogério Osterno Aguiar, bem como a ausência do excelentíssimo senhor prefeito municipal, destacando ainda o mérito dos homenageados que, em sua maioria, prestavam serviço de qualidade dentro do município. Em seguida, lembrando que o período eleitoral não ocorria mais em 3 meses, mas em apenas 45 dias, disse que se teria que tomar cuidado, uma vez que se estaria fazendo política no município de Marco com uma metodologia arcaica, mencionando que nas últimas 3 campanhas eleitorais, cerca de 4.000 eleitores não haviam ido às urnas, de um total de 19.500 existentes, acrescentando que não percebia qualquer incentivo para que se candidatasse novamente a um cargo político em Marco, bem como que se deveria pensar no município como numa empresa, onde se precisava de 3 capitais para a execução satisfatória de recursos, quais eram o social, o humano e de recursos financeiros. A oportunidade, assim, diz que uma vez que os municípios de tamanhos equivalentes ao de Marco dependiam muito do Fundo de Participação dos Municípios, FPM, estes precisavam de planos de governo estabelecidos para que a gerência dos capitais fosse devidamente realizada, no momento em que mencionou a necessidade de cobrança efetiva de impostos municipais, como IPTU e ISS. Prosseguindo, excelentíssimo senhor presidente, com base nos termos do artigo 37, inciso 8, da Lei Orgânica Municipal, concomitantemente com o artigo 20, inciso 8, do Regimento Interno,
concedeu espaço ao senhor Erivaldo Teodósio Dutra, assessor contábil da casa, para que pudesse apresentar o balancete relativo aos recursos recebidos e às despesas do mês anterior. Na oportunidade, o senhor Erivaldo Teodósio Dutra, com eficaz transparência, apresentou com aparelho de projeção todos os demonstrativos dos recursos recebidos e das despesas realizadas por meio de planilha, colocando-se à disposição dos senhores vereadores para possíveis esclarecimentos. Na ocasião, foram feitas algumas indagações por parte dos senhores vereadores Antônio Ademar Alencar Neto, Antônio Glaucio Osterno Rios e João Batista Viana, deixando o senhor contador de Novos Edis devidamente satisfeitos. Prosseguindo, o excelentíssimo senhor presidente iniciou ao longo do dia solicitando da senhora primeira secretária que desse conhecimento ao plenário das matérias que seriam discutidas e deliberadas. Na oportunidade, a senhora primeira secretária leu os requerimentos 021 e 022/2016, de 13 de junho de 2016, de autoria dos senhores vereadores Francisco Alberto Vasconcelos e Antônio Glaucio Osterno Rios, respectivamente. Prosseguindo, o excelentíssimo senhor presidente submeteu o requerimento número 021/2016 à discussão do plenário. Na oportunidade, houve a seguinte discussão. Excelentíssimo senhor presidente Francisco José Cordeiro, com base nos termos do parágrafo 2º do artigo 22 do regimento interno, passando a direção de trabalhos ao senhor vice-presidente para que pudesse discutir as referidas matérias, falando sobre o requerimento número 021/2016, defendeu que poderia não ser algo bom para a imagem que a Câmara Municipal tinha perante outras câmaras municipais da região, a referida sessão itinerante, uma vez que a data para a realização era muito próxima do início do período eleitoral, podendo ocorrer transtornos durante o encontro. Senhor vereador Antônio Ademar Alencar Neto disse concordar com a realização da sessão itinerante, dizendo assim ser favorável à aprovação da matéria, uma vez que o distrito de Panacuí encontrava-se distante da sede do município, sendo difícil o acesso da população à Câmara Municipal. Senhor vereador Antônio Erivaldo Fonteles disse que, em se tratando de um ano eleitoral, era contra a aprovação da matéria, uma vez que a sessão ocorreria no início desse período. Senhora vereadora Antônio Glaucio Osterno Rios, classificando as sessões itinerantes como muito interessantes, bem como lembrando que, estando à frente dos trabalhos da casa em outras ocasiões, se havia realizado algumas em bairros e localidades do município, lembrou que, embora o regimento interno e a lei orgânica não proibissem a realização das mesmas em ano eleitoral, não havia como com bons olhos, por ser a data escolhida muito próxima do início do período. Senhora vereadora Maria Luna Marques, dizendo não ser contra a realização das sessões itinerantes, disse, porém, que a data não era apropriada. Senhor vereador Edilson Santos Vasconcelos diz que, uma vez que na Câmara Municipal se falava da necessidade de haver paz entre os representantes, não percebia maturidade nos parlamentares para a realização da sessão no mês em que se iniciava o período eleitoral. Senhor vereador Edmilson Leocádio Sampaio, argumentando que sempre votava a favor da aprovação dos requerimentos e demais matérias de autoria do senhor vereador Francisco Roberto, que assim como o senhor e o senhor vereador Edilson Santos representavam a comunidade da zona rural, manifestou que votaria contra a aprovação da matéria, no entanto. Senhor vereador João Batista Viana argumentou que, caso a proposta da matéria fosse analisada levando-se em consideração o ano eleitoral, não seria uma boa ideia a realização da sessão itinerante no mês de agosto, mas que, levando-se em consideração que se tratava de uma oportunidade de a população daquele distrito, de toda a região que abrangia ainda o distrito de Panacuí e outras localidades, ficarem a par dos trabalhos da Câmara Municipal. Prosseguindo, o excelente senhor presidente submeteu à deliberação do plenário o requerimento número 021/2016 em processo nominal e um soltando de votação, maioria absoluta, que recebeu a seguinte votação: 5 votos a favor dos senhores vereadores Socorro Osterno Neves, Francisco Alberto Vasconcelos, Antônio Ademar Alencar Neto, José Silvano Teófilo Rocha e João Batista Viana, e 6 votos contrários dos senhores vereadores Antônio Erivaldo Fonteles, Edmilson Leocádio Sampaio, Antônio Glaucio Osterno Rios, Edilson dos Santos Vasconcelos, Maria Luna Marques e Francisco José Cordeiro, ficando, portanto, desaprovado. O senhor vereador Antônio Ademar Alencar Neto, líder da bancada do PSD, no uso da palavra, disse que, uma vez que os vereadores da situação partidária haviam votado contra a aprovação da matéria, não deveria haver sessão extraordinária quarta-feira para a deliberação de proposições oriundas do Poder Executivo que haviam entrado durante a sessão, pois aqueles também seriam contra a aprovação. Posto em discussão o requerimento número 022/2016, o senhor vereador João Batista Viana, com base nos termos do artigo 90, dos artigos 90 e 128, parágrafo 4º do regimento interno,
requereu verbalmente seu encerramento e encaminhamento da votação. Acatado pelo plenário o pedido do novo vereador, o excelentíssimo senhor presidente submeteu à deliberação do plenário o requerimento número 022/2016 em processo simbólico de maioria simples em um só turno de votação, que foi aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias a serem discutidas e votadas, o excelentíssimo senhor presidente agradeceu a Deus pela sua proteção e ao público presente, aos senhores vereadores por suas participações, e convidou-os para a sessão ordinária a realizar-se no dia 27 de junho de 2016, em horário regimental. Em seguida, declarou encerrada a presente sessão. Para constar, eu, Socorro Rosterno Neves, primeira secretária, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, vacinada por mim e pelo excelentíssimo senhor presidente. Sala das sessões em 20 de junho de 2016, Francisco José Cordeiro, presidente, Socorro Rosterno Neves, primeira secretária. Ata da sessão extraordinária convocada para o dia 22 de junho de 2016 pelo excelentíssimo senhor presidente Francisco José Cordeiro, por meio de edital de convocação datado de 20 de junho de 2016, para discussão e deliberação das seguintes proposições. Projeto de Lei número 010/2016, de 13 de junho de 2016, que atribui a denominação de PSF José Ribamar Rocha ao PSF do bairro de Coqueirinho e da outras providências. Projeto de Lei número 011/2016, de 13 de junho de 2016, que atribui a denominação de PSF João Ariston Dias ao PSF da localidade de São Geraldo e da outras providências, e projeto de lei número 012/2016, de 13 de junho de 2016, que atribui a denominação de Cozinha Comunitária Manuel Orlans Rios à Cozinha Comunitária do município de Marco e da outras providências, todas de autoria do Poder Executivo. Aos 22 dias do mês de junho do ano de 2016, às 17 horas, no plenário geral do Baixo Sosterno, foi realizada a sessão extraordinária sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente Francisco José Cordeiro, secretariada pela senhora primeira secretária Socorro Rosterno Neves, com o objetivo de discutir e deliberar sobre as seguintes proposições. Projeto de lei número 010/2016, de 13 de junho de 2016, que atribui a denominação de PSF José Ribamar Rocha ao PSF do bairro de Coqueirinho e da outras providências. Projeto de lei número 011/2016, de 13 de junho de 2016, que atribui a denominação de PSF João Ariston Dias ao PSF da localidade de São Geraldo e da outras providências. E projeto de lei número 012/2016, de 13 de junho de 2016, que atribui a denominação de Cozinha Comunitária Manuel Orlans Rios à Cozinha Comunitária do município de Marco e da outras providências. Chegada a hora regimental, o excelentíssimo senhor presidente autorizou a senhora primeira secretária a fazer a chamada dos senhores vereadores. Estiveram presentes os seguintes vereadores: Francisco José Cordeiro, presidente; João Batista Viana, vice-presidente; Socorro Rosterno Neves, primeira secretária; Francisco Roberto Vasconcelos, segundo secretário; Antônio Arivaldo Fonteles; Antônio Glaucio Rosterno Rios; Edmilson Leocádio Sampaio; Edilson dos Santos Vasconcelos; José Silvano Teófilo Rocha; Maria Luana Marques. Esteve ausente o senhor vereador Antônio Ademar Alencar Neto. Constatado quórum regimental, o excelentíssimo senhor presidente abriu a sessão, invocando a proteção e as bênçãos de Deus sobre os trabalhos desta Casa Legislativa e, inexistindo matérias a serem lidas no pequeno expediente, ordenou à primeira secretária que desse conhecimento ao plenário de todas as matérias que seriam discutidas e deliberadas na ordem do dia. Na oportunidade, a senhora primeira secretária leu as seguintes proposições. Parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação sobre o projeto de lei número 010/2016, de 13 de junho de 2016, de autoria do Poder Executivo. Parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação sobre o projeto de lei número 011/2016, de 13 de junho de 2016, de autoria do Poder Executivo. E parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação sobre o projeto de lei número 012/2016, de 13 de junho de 2016, de autoria do Poder Executivo. Prosseguindo, o excelentíssimo senhor presidente submeteu as referidas matérias à discussão do plenário. Na oportunidade, houve a seguinte discussão. Senhora vereadora Antônio Glaucio Rosterno Rios defendeu que o senhor José Ribamar Rocha, um dos homenageados, além de ex-vereador, realizava atividades relacionadas à área da saúde, o que tornava a escolha do seu nome para a denominação de um dos postos de saúde merecida, bem como que o senhor João Ariston Dias, nascido na localidade de São Geraldo, merecia ter seu nome denominando uma unidade de saúde do referido local. Senhor vereador João Batista Viana
argumentou que nas escolhas dos nomes para a denominação dos postos era digna, uma vez que se tratava de pessoas que haviam se dedicado à comunidade, fosse por meio da agricultura, da vereança ou da religiosidade, acrescentando que esperavam que com tais denominações os referidos postos fossem em breve inaugurados. Senhora vereadora Socorro Sterno Neves, mencionando inicialmente que o senhor José Ribamar Rocha até chegava a substituir médicos quando necessário no município, quando atuava na realização de trabalhos na área de saúde, bem como que o senhor Manuel Orlandes era um contundente exemplo de religiosidade na cidade, e ainda que o senhor José Ariston Dias, João Ariston Dias, muito tinha se empenhado na área da agricultura, na localidade de São Geraldo. As escolhas de seus nomes para a denominação das unidades de saúde mencionadas no projeto de lei eram justas. Prosseguindo, o excelentíssimo senhor presidente submeteu à deliberação do plenário os projetos de lei número 010, 011 e 012/2016, de autoria do Poder Executivo, com seus respectivos pareceres, em processo simbólico, maioria simples, e em um só turno de votação, que foram aprovados por unanimidade. Nada mais a fim de tratar, o excelentíssimo senhor presidente agradeceu a Deus pela sua proteção e aos vereadores por suas presenças. Em seguida, declarou encerrada a presente sessão. Para constar, eu, Socorro Sterno Neves, primeira secretária, ela havia presente ata que, após lida e aprovada, vai assinada por mim e pelo excelentíssimo senhor presidente. Sala das sessões, em 22 de junho de 2016. Francisco José Cordeiro, presidente. Socorro Sterno Neves, primeira secretária. Portanto, foram lidas as duas atas, a sessão anterior e da extraordinária, colocando todas as duas em discussão. O vereador que assim desejar, está aqui aberta. Não tem manifestante, as duas atas estão em deliberação. Os vereadores que forem a favor continuem como está, os vereadores que forem contra se manifestam. As atas estão aprovadas por unanimidade. Não há correspondências e também proposições a serem lidas. Tem a correspondência? Nós temos aqui 3 comunicados do FNDE. De acordo com a legislação vigente, informamos as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Alimentação escolar EJA, 2.436. Mais educação fundamental, 576. Alimentação escolar pré-escola, 9.610. Alimentação escolar AEE, 760. Alimentação escolar ensino fundamental, 33.600. Alimentação escolar creche, 10.780. PENAT, 31.382,21. PENAT, 3.967,39 e PENAT 8.223,07. Essas liberações foram todas na emissão de 4/5/2016. Temos outro comunicado de 4 de abril. Mais educação fundamental, 576. Alimentação escolar EJA, 2.436. Alimentação escolar ensino fundamental, 33.600. Alimentação escolar AEE, 760. Alimentação creche, 10.780. Alimentação escolar pré-escola, 9.610. PENAT 002, 3.967,39. PENAT 0012, 8.223,07 e PENAT 002, 31.383,21. Mais um comunicado. Alimentação escolar é 640, todos liberados de 30/12/2015. Alimentação escolar ensino fundamental, 33.096. Alimentação escolar pré-escola, 11.090. Alimentação escolar creche, 9.980. Mais educação fundamental, 17.616. Alimentação escolar EJA, 2.662. PENAT, 35.357,20 centavos.
Penite 009, 8.801,20 centavos. E Penite 5.247,12 centavos. Nós temos aqui um convite do Governo do Estado de Ceará, Secretaria da Educação. Terceira Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação, CRED 3, Acaraú, Ceará. Escola Estadual de Educação Profissional, Monsenhor Valdir Lopes de Castro. Convite 008/2016, de 22 de junho de 2016. Ilustríssimo senhor vereador Francisco José Cordeiro, presidente da Câmara Municipal de Marco, de vereadores de Marco, Ceará. Vimos por meio deste convidá-lo para participar da segunda exposição científica da Escola de Ensino Fundamental Monsenhor Valdir Lopes de Castro, edição 2016, data 30 de junho de 2016, local Escola de Ensino Profissional Monsenhor Valdir Lopes de Castro, horário de visitação de 8 às 11 horas e de 13h10 às 15 horas. É uma exposição científica da escola. Passamos para o grande expediente. Nos termos do artigo 86 do Regimento Interno, convoco os senhores vereadores ou vereadoras inscritos por ordem de chegada para fazer uso da palavra aqui na tribuna da Casa sobre explicações pessoais ou quaisquer outros assuntos de interesse da coletividade. Cada orador disparado por mais 20 minutos. Nós temos um inscrito, o vereador João Batista Viana, representando o PSD. Boa tarde a todos, senhores e senhoras vereadoras, ao público presente e aos internautas. Usando o espaço que esta casa me dá sempre nessa tribuna, quero agradecer a Deus por estarmos juntos mais um dia de sessão legislativa, em que nós vereadores e cidadãos se encontram para discutirmos assuntos relacionados ao nosso município. Hoje é um mês festivo, esse mês é um mês festivo, mês de São João, Santo Antônio, São Pedro, santos fortes que fizeram parte muito importante na vida do povo religioso, e diante disso quero pedir a intercessão de São João Batista, São Pedro e Santo Antônio, a Deus Nosso Senhor, que nos traga um pouco mais de alívio em relação à segurança, à saúde, à vida de cada cidadão, não só da nossa cidade, mas do nosso estado e também do mundo inteiro. Porque a gente vive hoje momentos em que não temos sossego, posso dizer assim. Não somos mais livres, somos cidadãos aprisionados pela nossa própria sociedade, pela nossa própria raça humana. Então, a única solução que vejo no momento é pedir a Deus, porque os nossos representantes não estão dando conta desse recado, então apelo a estes santos poderosos, a Nossa Senhora também, que Deus Nosso Senhor tenha piedade de cada um de nós, principalmente nós que estamos no dia a dia da luta, da batalha, para ver um mundo melhor. E era só mais para agradecer isso, fazer esse agradecimento, esse pedido a Nosso Senhor, e parabenizar todos os vereadores pelo trabalho desempenhado ao longo destes 3 anos e meio, que já estamos já quase numa reta final de uma administração pública, e em que nós somos os parlamentares com a obrigação de trazer os assuntos relacionados ao nosso município para esta casa, para discutirmos e tentarmos solucionar o problema de toda a sociedade. E aproveitando aqui que tem muita gente hoje na casa, que nem todas as sessões tem esta quantidade, queria pedir aos meus colegas cidadãos de Marco que procurasse rever aí os vídeos que nós temos gravado das sessões ordinárias e extraordinárias que aconteceram aqui nesta Casa Legislativa, para que vocês possam fazer uma análise de cada vereador que vocês colocaram aqui para representar a vocês. Porque daqui a uns 3 a 4 meses, vocês vão entregar o poder público nas mãos de pessoas que vão representar. Caso vocês não tenham conhecimento de quem são essas pessoas,
corre o risco de colocar pessoas incompatíveis com a administração e com a representação pública. Isso é uma preocupação não só minha, mas tem que ser uma preocupação de todos nós, porque quando nós ocupamos cargos públicos, é de grande importância que a gente esteja com desempenho verdadeiramente voltado para a sociedade, porque nós sabemos que no nosso país não é tão fácil viver com poucos recursos, que eu falo, o salário brasileiro mínimo é muito pouco, e quando a gente precisa do poder público, se ele não tiver no ponto, minha amiga, o sofrimento é drogado. As famílias carentes principalmente. Caso você chegue num hospital público e não encontrar o que você está necessitando, lá se vai a humilhação, a perda de tempo, às vezes até a perda da própria vida. Isso acontece no nosso país inteiro e como parlamentar eu me preocupo com essas questões. Quero aproveitar o espaço, hoje é um dia festivo aqui na casa, é o término desse período de representação pública por parte do Poder Legislativo. Hoje é a última sessão, eu queria pedir à casa, ao senhor presidente, que enviasse um ofício ao senhor executivo para que ele possa me trazer o pedido que fiz aos meus amigos vereadores, que todos eles aprovaram, que foi do requerimento, que fosse enviado um requerimento à Prefeitura do Marco e que eles me enviassem umas notas fiscais referentes a um valor de R$500 mil que foi destinado para a compra de materiais e equipamentos para os postos de saúde da Cenorte, Posto de Saúde do Coqueirinho e de São Geraldo. Infelizmente, hoje, salvo engano, está completando 2 meses. Eles têm 1 mês de prazo para me entregar essas notas, mas até agora não recebi e carecidamente peço à mesa diretora, na pessoa do senhor presidente, que oficie esse pessoal para que eles possam me trazer para poder fazer um trabalho de maneira mais clara. Porque pode ser inaugurado lá com uma cadeira no valor de R$20 ou de 100, pode ser inaugurado com computador no valor de R$500, mas é R$500 mil. E esses R$500 mil não saem do bolso de prefeito não, sai do bolso do povo. Eu fiz uma promessa durante o percurso da campanha eleitoral em que fui candidato e que fui eleito. Disse que se eu chegasse aqui dentro, protegeria e tentaria solucionar o problema da população e proteger as suas condições financeiras que ia permanecer na mão do executivo. E aqui estou fazendo esse trabalho. Faltei poucas vezes, acho que se salvo engano só uma vez, todas as sessões que aconteceram aqui. Não pretendo faltar nenhuma mais. E, ou que seja ano eleitoral ou não, pretendo sempre estar aqui discutindo, passando vista fina mesmo, em qualquer projeto que entrar aqui dentro. Caso o projeto não venha a ser bom para a população, eu sou contra. Se for bom, eu sou a favor. É assim que eu represento o povo. Desejo boas festas e espero que meus colegas vereadores não venham nesse pensamento de dizer que é um ano eleitoral e que a gente não pode fazer isso nem aquilo, porque na última sessão ordinária que aconteceu nesta casa, foi lançado um requerimento para que a gente pudesse realizar uma sessão itinerante. O que é sessão itinerante? É quando a Casa Legislativa aprova o requerimento de qualquer vereador e se destina para uma comunidade, uma vila ou para um bairro da cidade. Qual é a nossa intenção? A nossa intenção é levar até a população o conhecimento dos trabalhos referentes a nós aqui dentro, que nós fazemos pelo povo, porque assim fica difícil do vereador ser reconhecido, assim fica difícil do vereador ser aplaudido, ou ser criticado, ou ser reclamado. Se eu levo uma sessão itinerante para o bairro do Coqueirinho ou para o bairro Vermelho, é com a intenção de dar conhecimento à população, é com a intenção que a população se manifeste e conte a sua situação, como estão vivendo aquele povo. É para isso que a gente faz essas sessões. Nesses últimos meses não teve sessão itinerante, mas a gente tentou e fomos bloqueados pelo nosso plenário. Eu sei que é democrático, cada um aqui tem direito ao seu voto e vota sim ou não quando quer, mas eu lamento muito disso ter acontecido, viu, meu amigo Roberto? E peço aos meus colegas que requerimento dessa natureza, não sejamos contra não, porque nós não estamos lá para fazer campanha eleitoral não. Campanha eleitoral se faz em cima de palanque. Se faz em cima de palanque. Na administração nós temos que dar o nosso parecer até o dia 31 de dezembro de 2016. Eu não pretendo parar por aqui, vou continuar até o término do meu mandato, assim que Deus me permita.
Eu agradeço a todos a presença de todos e que boas festas. Não temos mais vereadores inscritos. Eu só gostaria de me congratular com todos os colegas, dizendo também que toda a casa está contemplada com esses, vamos dizer, esses 4 anos, mais só 6 meses para terminar esse mandato. Então, esses 3 anos e 6 meses, todo mundo aqui esteve trabalhando, direto e indiretamente. Então, todos que fazem a administração desta casa, todos os vereadores, com seus trabalhos e suas ações nas localidades, com a sua metodologia e ideologia diferente, porém com o sentido de somar e fazer uma mútua administração, fica aqui os meus votos de congratulações a todos os colegas. E nessas festas juninas, onde a Câmara costuma encerrar esse primeiro semestre com esses festejos, eu convido cada vereador com o seu par, a sua dama ou a sua senhora, né, a sua esposa ou o seu esposo, para acompanhar até o final dos nossos trabalhos, que a gente faz com tanto carinho, todo o nosso corpo também se compromete com a decoração. A gente tenta dar o melhor para que os colegas vereadores estejam encerrando esse semestre com alegria, encerrando com muita paz, né? Como agora está titulada as manifestações de nossa cidade. Que seja uma paz animada, que seja uma paz de amor, uma paz de Cristo, uma paz de cristão, né? Na última sessão, nós tivemos mais inscritos do que nas outras, e por isso nós não vamos deixar de ouvir o cidadão. Pena que eu não posso dar mais minutos, até porque a sessão hoje é a sessão de encerramento. Até os próprios colegas vereadores se estiveram de suas falas para facilitar o andamento dos trabalhos mais festivos. Mas eu vou ouvir a voz do cidadão, conforme preconiza o artigo 86, parágrafo 2º do nosso regimento, da nossa lei orgânica, onde a palavra ficará facultada para o senhor Cláudio Vasconcelos, que tratará da iluminação pública do bairro Vermelho, e a questão da reforma da Escola de Ensino Fundamental José Elvésio. Também Raimundo Joel Rocha, que vai usar a tribuna por 5 minutos, para tratar da situação da ação pública das zonas urbana e rural do município. É bom que o senhor Raimundo Joel trabalhasse mais a questão do setor onde ele convive, né? Que aí teria mais argumento, né? Haja vista que o senhor Cláudio já vai falar do mesmo assunto. E também o senhor Luiz Gonzaga, que vai puxar o fole para nós. Não, Luiz Gonzaga não é o rei do Baião, né? Luiz Gonzaga é o nosso amigo do esporte, que vai tratar de assuntos sobre o final da Copa de Inverno, que é realizada aqui no município do Marco. Cada um de vossas senhorias terá o tempo regimental de 5 minutos. Eu convoco o primeiro orador, o companheiro José Cláudio Vasconcelos. Pode se preparar o segundo, o senhor Raimundo Joel. Enquanto o companheiro Cláudio chega, eu aviso também que, para o uso da palavra em última colocação, a dama senhorita Isabelle Mariano estará representando a comunidade católica Filho de Sião, apresentando para a Câmara Municipal o projeto do Festival Cultural da mesma. Boa noite a todos. Complementar a mesa em nome do senhor presidente, do poder, demais vereadores, cidadãos presentes e internautas. Justamente com relação à iluminação pública, que é uma questão de segurança. E, infelizmente, eu aqui já falei, já me pedi até o vereador Joãozinho que falasse também com relação ao bairro Vermelho. Nós sabemos que é um bairro considerado crítico, e nós sabemos que a escuridão, ela propicia, digamos assim, a possibilidade de coisas ruins aconteçam, porque, no claro, o cidadão pode reconhecer isso, aquilo, outro, mas no escuro é perigoso. E nós já vemos batalhando há muito tempo. Quando foi há uns 15 dias atrás, chegou um cara lá com algumas lâmpadas
para colocar nos postos, tudo bem. Eu acho que era 6 e levou umas 4. Só que lá, já está há muito tempo apagada, os reatores e os fotossensores estavam queimados. E ele simplesmente disse que o Berg ia providenciar e já está com quase um mês e até agora continua no escuro. Colocou uma lâmpada porque o rapaz deu um soquete que estava quebrado. Infelizmente essa situação. Então eu gostaria de deixar registrado essa casa, essa é minha reivindicação. E com relação também à reforma do Colégio Zé West. Ficou muito bonito, parabenizar em pontos, mas eu acho o seguinte, como cidadão que tem filhos que trabalham, que estudam na escola pública, eu diria que não é o suficiente a reforma de escola, porque nós temos problemas seríssimos na nossa educação. Então, eu acho que talvez os vereadores aqui não têm filho que estudam no setor público, mas eu tenho, e acompanho reuniões, inclusive há um mês e pouco atrás, eu fui a uma reunião no colégio Manuel Silva, por fora está bonitinho, mas dentro, para iluminar, o local não estava lá na reunião, teve que fazer um socorro porque as lâmpadas estavam todas queimadas. E o diretor simplesmente estava dizendo que não tinha dinheiro para nada e que uma sala lá estava interditada porque o ventilador estava quebrado e os alunos não tinham condição de estudar à tarde. Então eu acho o seguinte, é um conjunto de fatores. Não é só você reformar a escola, você tem que ir no básico. O básico é a boa condições para um aluno estudar. Então, eu fui pegar uma carteira lá, tinha mais remendo do que... Quer dizer, o aluno tem a estrutura bonitinha por fora, mas por dentro, infelizmente, a edificação está doente. Nosso transporte escolar é de péssima qualidade, essa é a realidade. Meu filho estuda no colégio profissionalizante, muitas vezes eu vou pegar ele e vem de pés, porque o ônibus quebra. Eu tive um depoimento de uma senhora lá em Gado Bravo, ela disse que foi chamada no conselho na coisa para ajeitar o Bolsa Família dela, que o filho dela estava perdendo aula, mas por quê? Porque o transporte não ia pegar. Alunos de creche, a creche lá do Gado Bravo foi fechada, estão na Santa Rosa. As mães disseram que passavam de semanas porque o transporte não ia. Então, quer dizer, reforma-se a escola, bonito, mas ficou linda a escola, a realidade é essa. Mas tem um básico, a sala de aula é o principal local. Então é o seguinte, se você não tiver uma merenda de qualidade, como o senhor presidente falou lá, merenda de qualidade, transporte de qualidade, para trazer o aluno, se o aluno perder um dia, já está, digamos assim, com a semana comprometida. Então, eu vejo muitos fatores, porque digamos assim, é fácil você ir lá e ver aquilo ali, mas se você conviver é diferente. Eu moro ali há vários anos e o problema lá não é só a estrutura da escola, porque fica bonitinho para quem passar bonito o colégio está, mas os problemas são bem maiores. Então, eu acho o seguinte, eu como cidadão estou achando que estão maquiando a nossa educação com reforma do colégio, quando o principal não está sendo feito. Nós temos pau de arara, aluno em ônibus caindo nos pedaços, a realidade é essa. E infelizmente ninguém toma providência nenhuma. Então esse é o meu apelo que eu quero deixar. Agora só complementando, porque também atinge a nós com relação ao posto da Cenorte. Porque segundo o vereador Joãozinho, 500 mil reais para os 3 postos. Por que aqui não foi incluído na inauguração nem no nome de escolha de nome? Se lá é necessário. E se foi para os 3, se só 2 vai ser equipado, onde é que vai o resto do dinheiro do outro? Então eu gostaria de deixar registrado e convidar alguns vereadores para visitar a situação lá, porque lá não tem nada, está totalmente defasado lá, está tudo quebrado lá, mas infelizmente, quando é para inaugurar, todo mundo vai falar bonitinho, mas para visitar antes, para ver como é que está a situação, é meio difícil. Então eu como cidadão estou fazendo essa reivindicação e colocando isso aí. O nosso problema hoje não é só reforma, o nosso problema hoje é interno-estrutural, e nós temos que ver isso também. Muito obrigado a todos. Convoco fazer uso da palavra o senhor Raimundo Joel Rocha. Boa noite a todos, senhores vereadores, senhor presidente. O fato de eu ter me inscrito para falar sobre a energia pública daqui do Marco e da zona rural é porque atualmente eu moro na zona rural, na Santa Rosa. Então, eu trouxe um texto. De antemão, acho por bem esclarecer o motivo que me faz tomar essa atitude. Após muitas discussões sobre iluminação pública, em diálogos informais com os amigos, achei por bem vir até aqui buscar informações concretas sobre o assunto.
não sou filiado a nenhum partido, não faço parte de agremiações ou qualquer outro tipo de organização de cunho político, nem a partidária. Não venho me aproveitar do momento com segundas intenções. Não quero que minha atitude seja entendida como politicagem. Não tenho interesse em macular a imagem do atual Poder Executivo Municipal, nem do Poder Legislativo, que é, enquanto agente político, nossos representantes escolhidos pela população. Deste modo, movido por um sentimento democrático, em nome da procura por entendimento da coisa pública, com interesse exclusivamente no bem do povo, eu, Raimundo Joel Rocha, venho à tribuna da Câmara dos Vereadores do nosso município para solicitar informações sobre o impasse entre a Prefeitura Municipal e a concessionária estadual de energia, a Coelce, sobre a responsabilidade para com a iluminação pública de nosso município. Bem, gostaria de entender o que se quer dizer quando ouço populares afirmarem que o prefeito se recusa a assumir a responsabilidade pela manutenção e preservação da iluminação pública. Ora, eu mesmo já vi funcionários municipais, há algum tempo atrás, utilizando um veículo apropriado para fazer a troca de lâmpadas nas ruas de nossa sede. Já não estão mais fazendo esse serviço? Eis aí o motivo deste pedido de entendimento. Estará a concessionária se recusando a repassar o montante arrecadado pela taxa de iluminação pública, cobrado aos usuários do serviço de energia elétrica do território municipal? Caso esteja, será o repasse um valor insuficiente? Se é, já se elaborou o projeto com o intuito de sanar a falta de verba? Sobre a energia rural. Sei bem da falta de iluminação e acho válido o descontentamento pouco vindo a público de parte da população onde é taxada com igual rigor pela concessionária e não se tem iluminação pública. Não por defeito no sistema ou vandalismo, mas por total ausência de aparatos técnicos utilizados de praxe pela companhia. No caso, o que eu quero dizer aqui é que existem lugares, tanto no município como na zona rural, que é cobrada a taxa de iluminação pública, que é o meu caso, na Santa Rosa, e não tem os aparatos lá, que é a luminária. E isto é injusto e revoltante, contribuir por um serviço e não desfrutar dele. Senhor presidente, aguardo resposta, ciente do regimento da casa. Obrigado a todos. A casa avisa para Vossa Senhoria, Raimundo Joel, que não se preocupe com essa questão do senhor estar presente agora, ou que é sem partido ou com partido. A casa deixa bem claro que a casa é aberta, a casa é do povo, pode usar a tribuna para fazer aqui todo tipo de reivindicação. Se tiver, inclusive, que criticar um dos vereadores aqui, faça nessa tribuna. Faça nessa tribuna, faça com coragem. Use o seu direito cidadão. Faça valer a Constituição. Agora eu convoco o senhor Luiz Gonzaga, que tratará sobre o final da Copa do Mundo. Na Copa do Mundo, na Copa de Inverno. Mais uma vez quero agradecer desse grande, como o nosso presidente já tinha explanado, de ter criado essa tribuna de honra, porque é para o povo, gente, é para nós podermos aqui reivindicar nossos direitos. Quero também agradecer a mesa, no nome dos vereadores, nosso presidente José
Francisco José Cordeiro, no comando do nosso vice-presidente, Joãozinho, dando socorro principal, Roberto, e agradecer a presença de todos, que hoje a casa está linda e maravilhosa. Isso aqui é para estar todo dia, gente. É para estar toda segunda aqui totalmente lotado, para a gente estar aqui e vendo o que é, como o Joãozinho falou, o que os nossos vereadores estão fazendo. Então eu já estou aqui, irmãos, com os convites. Já foi repassado para alguns vereadores, como foi o caso do Edilson, da dona Glaucia Oster, passando agora para a Luana Marques, o pai de Edilson, entregando também ao nosso presidente. Gente, esse convite que eu faço não é aqui abraçando bandeira de ninguém. Esse convite que eu faço é pelo bem do esporte municipal de Marco, que está lá aquele estádio abandonado. Já batizei como um muro de Berlim. Está lá abandonado, como o Joãozinho já fez várias reivindicações pelo esporte, onde a cidade do Marco, no ano de 2009, numa Copa Vale, na cidade de Cruz, colocamos 2.000 torcedores, 11.000 torcedores. O Marco gosta de futebol. Estou aqui convidando a todos. Próximo sábado, dia 2 de julho, estaremos começando 7 horas da manhã, com o café da manhã para convidados, o trio de arte, quem vão trabalhar no jogo, a população em si, dando vencedores que irão disputar terceiro e quarto da segunda divisão, mais tarde terceiro e quarto da primeira divisão, depois 2 horas da tarde a disputa do campeão e vice da segunda divisão, e depois 3h30, mais ou menos, começando a grande final, porque é a primeira divisão, porque é o foco. É igual a Copa do Mundo, quando o nosso amigo aqui, Dedé Cordeiro, falou. Chegou o foco, chegou a final. Comecei a fazer um campeonato como batizado a primeira Copa de Inverno de Santa Rosa. Mas alguns amigos que me fizeram bem foram lá interditar. Problema deles. No outro dia eu consegui 5 campos. Agradeço que fiz lá no Campo dos Alemão, e agora fiz um requerimento pedindo à Prefeitura Municipal de Marco usar o estádio municipal, que é do povo. Está lá um estádio municipal, apenas dependendo de ser gramado e iluminado. Nessa brincadeirinha já vai fechar praticamente quase 8 anos. Fora outros anos e anos que enganava o povo do Marco com o negócio de estádio. O povo do Marco gosta de futebol. Então, dia 2 de julho, no próximo sábado, estaremos convidando vocês, caros ilustríssimos vereadores, convidando também a população. Vá lá no Estádio Municipal do Marco para vocês verem esse grande evento. O lema dessa primeira Copa de Inverno de Santa Rosa é Unidos pelo Esporte. Vamos abraçar essa causa, gente. Vamos chegar junto. Não é se aproveitando dessa época do ano de 2016, que é uma época que vamos estar lá todos atrás de estar aqui novamente nessa casa. É pelo bem do futebol. O futebol do Marco, ele merece respeito e não está sendo respeitado pela nossa administração. Isso fica bem claro. Onde podemos hoje estar lá com o futebol de base, com tudo, com o campinho, gramado iluminado, que isso se faz com pouco dinheiro. Onde colocaram várias placas lá, com milhões ou bilhões, ou 1000 ou o que foi, e dava para fazer. Está lá o campo, onde sou um servidor público, estou lá dando uma força para a gente fazer. Então quero de novo, vamos lá, gente, só para dar uma força, está lá na mesa, ver acontecer. Aquele que não gosta de futebol, faz mesmo para estar lá, porque toda final nossa não é querendo estar aqui, puxar a sardinha para o meu lado, ela é todo tempo lotada. Então agradeço, e mais uma vez convidando a todos, e já encerrando aqui a minha palavra, depois passando aqui ao convite aos outros que eu esqueci. E mais uma vez, uma boa noite a todos. Convoco a senhorita Isabelle Mariano, representando a comunidade católica de Sião, e vai tratar sobre o projeto Festival Cultural da comunidade supracitada.
Boa noite a todos presentes, aos internautas. Saudar aqui a nossa mesa de vereadores, na pessoa do nosso presidente. Bom, agradeço desde já em nome da comunidade Filhos de Sião e toda a comissão organizadora do nosso evento e pela oportunidade de termos conseguido apresentar o nosso projeto aqui hoje. Justo no seu encerramento, estamos realmente em clima. Então, o nosso projeto é de cunho cultural voltado ao público infanto-juvenil, com o fim de resgatar as nossas raízes nordestinas e incentivando a comunidade a orgulhar-se de suas origens e dar continuidade aos festejos juninos. Pensando também que tal abrangência de projeto em relação à expressão corporal trazida pela dança, teatro, música, enfocando sempre a religiosidade. Também é possível considerar a inclusão de jovens em atividades produtivas, afastando-os de situação às quais a nossa cidade tem presenciado ultimamente. Bom, o nosso festival será de evangelização, sempre enfocando a área religiosa, a parte religiosa, que a nossa cidade sempre foi muito privilegiada. Ele acontecerá durante 3 dias, 7, 8 e 9 de julho, e nós contamos com auxílio não só da comunidade em geral, a população, mas também de todo o corpo administrativo, legislativo e executivo de nossa cidade, a fim de termos sucesso do nosso grande projeto, do nosso grande evento, contando com a participação de cada um de vocês, além de auxiliar toda a comunidade e ponderando todos os pontos, tanto os infantis quanto o juvenil, porque há apresentações voltadas para cada público. E é isso que nós estamos trabalhando e será um sucesso com a ajuda de todos os presentes. Desde já, agradeço em nome da nossa fundadora, a Vander Lúcia, que ela queria estar aqui, mas infelizmente não pôde, mas saudando a todos e agradecendo mais uma vez em seu nome e que tudo funcione de acordo com o que o nosso bom Deus pretende. Obrigada. Parabéns pela prudência. Bom, não temos matérias para a ordem do dia. Acredito que todos ficamos felizes com a parceria e com a apresentação de suas reivindicações e colocações e convites, né, do senhor Cláudio, do senhor Raimundo Joel, do senhor Luiz Gonzaga, da Isabel Mariano. E vamos encerrar nossa sessão. E a Mazé organiza sempre pautas juninas envolvendo os nossos vereadores e vereadoras, né? E ela está aí preparada na pauta dela, é sempre surpresa, não gosto de me meter porque ela é danada demais. Mas encerro a sessão e fica todo o público, assim como os vereadores, convidados a fazer parte das organizações da Mazé. Gente, boa noite. Vou só pedir paciência. Desculpa aí, mas eu vou encerrar a sessão, a parte formal, aí a gente para a filmagem e fica com os trabalhos internos da casa. Não havendo mais matérias para serem lidas, discutidas e votadas, agradecemos todos a Deus pela sua proteção, ao público presente, aos nossos oradores. Continuo falando, são convidados a participar de outras sessões, com outras indicações. Agradeço aos internautas que indiretamente, através de um sistema de informação via internet, assistem às sessões pelo YouTube. E convido a Deus que proteja os meus colegas vereadores para daqui a 1 mês e pouco a gente voltar a esta casa, para que Deus vá com a gente para nossas férias, para o recesso, e volte com a gente com muito mais vontade para trabalhar. Convido também para a sessão que será realizada no 1º de agosto de 2015 para recomeçar os nossos trabalhos. Será também no horário regimental deste mesmo plenário geral Bastos Austero, devido ao período de recesso, que se inicia. Assim declara encerrada a presente sessão. Com você, Marcelo. É assim, ficou assim. Assim, colocar
é tosse de mamão, é? Deixa eu abrir. As tocadinhas aqui, ó. Tem um isso, foi? Mas é assim mesmo, botou foi quente. É queimar aí, né? É problema lá. Olha. Cadê os fotógrafos? Figuinha. E ela vai aproveitar, que depois não tem mais chapa de copa, não. A Globo deu. Deu a Globo. Senão, se eu tirar de meia hora, ela corta. Ah, só não. Figuinha. Ela tá enfeitada. Feito tudo acolá aqui, tá não bonito, André? Quando eu me aposentar, eu vou fazer decoração. Tá certo. Tinha que terminar aqui, mas eu quero essas estrelas lá para o começo. Então, mais para atrapalhar, aí essas estrelas faltando lá para mim.